gente, com o episódio. O episódio que nos fez de trouxas. O episódio começa com o Itadori ligando pro Nanami dizendo que ele vai pro colégio Satozakura, que é o colégio onde o Junpei estudava antes dele matar a aula pra visitar o Mahito. O Nanami fala que se uma cortina for lançada, provavelmente o Junpei deve estar lá vivo e dentro do colégio. E ele manda Itadori ficar esperando, mas Nanami, conhecendo o nosso protagonista, sabe que não adianta pedir pra esperar. Então Nanami sai e deixa o resto com Takuma Ino pra lutar contra os humanos desfigurados. Takuma fica preocupado porque tem uma grande quantidade, é quase tudo humano. E o Nanami fala: quer ser um feiticeiro Jujutsu de primeira classe? Eu posso recomendar pra você. E ao ouvir isso, Takuma fala: então bora trabalhar, moleque! Uhul! Graças a Deus, Takuma existe pra quebrar essa tensão que vai ser desse episódio. Quer ser um feiticeiro Jujutsu de primeira classe? Eu posso recomendar você. Então bora trabalhar, moleque! Enquanto isso, Itadori pede pro Itichi deixar-o passar. E o Itichi fala que o trabalho dele é ajudar os outros, especialmente aqueles que são ainda estudantes. E ele fala que ele não quer errar de novo e fala pro Itadori não ir. Mas Itadori passa por ele e o Itadori se desculpa mentalmente com o Itichi. E Itichi, vendo isso, fica assim: caralho, eu sou um merda, meu irmão. E aí voltamos naquele momento onde o Itadori encontra o Junpei quase matando seu agressor, e o Junpei falando pro Itadori ficar longe disso e o chamando de feiticeiro Jujutsu. Aí começa a luta Itadori versus Junpei. Itadori tenta usar o seu punho divergente, só que o Junpei estava acompanhado com um Shikigami de água-viva. Junpei mais uma vez fala pro Itadori ficar fora disso e que não é da conta dele, e começa a se questionar qual é o sentido da salvação. É ser discriminada? E ele fala pro Itadori não se enganar com o valor da vida. Junpei usa o seu Shikigami para secar o Itadori e o prendê-lo. E Junpei fala que as pessoas fingem que suas emoções são tudo, mas o coração é só apenas o metabolismo da alma. É uma ilusão. E ele fala para não restringi-lo numas regras baseadas nessa ilusão. Ninguém pode pedir que os outros podem tomar a vida o que querem. E fala mais uma vez pro Itadori ficar fora disso. E nisso temos um flashback onde o Mahito ensina o Junpei sobre seu encantamento, que é veneno. E que o veneno vem da energia amaldiçoada. E fala que vai ajudá-lo a meio que tomar forma e aumentar o poder do Shikigami dele. E do veneno também. Normalmente, o feiticeiro Jujutsu precisa bastante tempo para entender, mas a Mahito vai ensiná-lo rápido e logo ele vai estar lutando com isso. E fala que o Junpei tem talento. De volta ao presente, o Junpei é pego pela mão do Itadori, que pergunta a ele pra quem tá inventando desculpa. O Itadori consegue se soltar do Shikigami, e o Itadori tenta dar um socão na água viva. Socos normais meio que não tem efeito, mas com um punho divergente, ele dá um soco na água viva, que a empurra junto com o Junpei. Junpei se pergunta por que o veneno da água viva não funciona no Itadori. Junpei começa a perguntar ao Itadori por que está o atrapalhando. E ele vai se perguntando do porquê, e a gente vê meio que a imagem da mãe do Junpei. Então Junpei ativa na sua água-viva a agulhas venenosas. E ele tenta atingir o Itadori antes dele aterrissar, mas Itadori é mais veloz do que o próprio Flash. E consegue aterrissar com punhos divergentes. E o Itadori fala pro Junpei: eu não tô entendendo caralhos do que você tá dizendo. A lógica o que quiser. Mas quer saber? Você só quer se convencer que tem razão. E nisso, Itadori usa seu punho divergente, seguindo o conselho de Satoru Gojo, que é para atacar o no Azura de Shinigami. Tem que atacar o feiticeiro na frente e diretamente. E consegue dar um baita socão no Junpei. Mas quer saber? Você só quer se convencer de que tem razão. Itadori fala pro Junpei que ele não sabe o que o motiva e que deve ter alguma razão pra isso. E pergunta pro Junpei se vale a pena
jogar aquela vida que ele tinha por fora por conta disso, dessa vingança, e pergunta se teria coragem de dizer que emoções humanas são ilusões na frente da mãe dele. Mas Junpei sai gritando dizendo que as pessoas não têm coração. Senão, não seria dizer que ele e sua mãe foram amaldiçoados por esses corações? Pois isso seria cruel demais. E nessa hora, a gente fica com muita dó do Junpei. E diz que não saberia mais o que é certo e o que é errado. E nisso ele já ativa a água viva de novo e para usar as agulhas que atingem o Itadori. E o Junpei vê que o Itadori não desviou. Bom, o Itadori se desculpa porque ele começou a se achar sem saber de nada. E pede pro Junpei contar tudo o que aconteceu. E que ele jura não amaldiçoá-lo mais. E essa cena faz que a gente comece a lacrimizar pelos olhos. Pois o pobre do Junpei sofreu pra caramba. E ele só queria ser feliz. Não seria dizer que eu e a minha mãe fomos amaldiçoados por esses corações? Isso seria cruel demais. Depois de ouvir toda a história do Junpei, Itadori vai lá pro Junpei e na sua escola, lá tendo professores fortes pra caramba e amigos por quem ele pode confiar. E se unirem suas forças, poderão achar aquele que amaldiçoou a mãe do Junpei e fazê-lo pagar por isso. Aí aparece o Mahito. O Mahito já chega e fala: "Aí, tu é o refúgio do Sukuna, não é?" O Mahito transfigura o seu braço e pega o Itadori com força. E o próprio admite que foi burro, pois uma maldição com forma humana e cara costurada era exatamente o que o Nanami alertou pra ele evitar ele. Itadori fala pro Junpei fugir daí, pois ele não sabe que relação ele tem com o Mahito, mas é pra fugir daí. E o Junpei fala pro Itadori se acalmar, pois o Mahito não é alguém do mal. Mas aí o Junpei começa a pensar e percebe que algumas atitudes contradizem isso. Aí o Mahito toca no ombro do Junpei e fala: "Aê, você é muito inteligente, não é? É por isso que você vai morrer aqui." E o Mahito transfigura o Junpei, parecendo o Totodile do Paraguai. Por isso que você morre aqui. Transfiguração inerte. Mahito solta o Itadori e fala: "Muito bem, segundo round, bora!" Junpei e Totodile tenta atacar o Itadori e o Itadori tenta achar alguma forma de reverter isso. Então ele grita: "Sukuna!" Sukuna aparece no rosto dele, dizendo: "Ai, eu tava no meio do meu sono de beleza. O que tá acontecendo?" Mahito sorri, dizendo: "Hoje tem." Itadori fala que ele pode fazer qualquer coisa e que pode fazer qualquer coisa com ele, mas só se isso curasse o Junpei, como fez com o coração dele. E o Sukuna: "Eu me recuso." E o Mahito fica: "Excuse me, what?" Eu me recuso. Sukuna sorri, vendo que o Itadori esqueceu o pacto completamente, e começa a falar: Você ofereceria seu orgulho, seu futuro, de tudo que você é, pra depender de mim? E ainda não consegue salvar nada?" Mahito ainda tá confuso do Sukuna ter recusado o pacto e fala que a forma da alma não pode ser revertida com feitiços de reversão. E o Sukuna: "Que patético! Ainda mais patético do que isso!" Sukuna começa a rir e o Mahito: "Deixa, o que eu quero dar aí pra frente mesmo." Mahito começa a também rir e ambos riem sadicamente. E o Itadori fica lá, parado, com um único pensamento: como esperado, afinal, são maldições. Como esperado. Até porque esses dois são maldições. E aí o Itadori vê o Junpei se agarrando nele, soltando lágrimas e dizendo: "Por quê?" Aí, soltando a mão,
indicando a morte. E a gente vê uma imagem que nunca se conseguirá, que era o Itadori, Megumin e Nobara junto de Junpei. E essa cena não só quebrou a minha cara, mas sim de todos do mundo otaku. Pois é esperado que um personagem em busca de redenção se juntaria ao herói, mas nesse caso a gente vê que os tempos mudaram e que ela maldita opening mentiu pra gente, dando uma falsa visão que a gente viria o Junpei junto do Itadori, quando na verdade Gege Akutami ia jogar uma faca nas nossas costas. Mahito continua rindo, dizendo: já morreu, né? Acho que já irei mudando a forma dele. Mas fazer o que, né? E eles tem um soco divergente na cara dele, representando todos nós o que faríamos se encontrássemos esse cara no caminho. Fazer o quê, né? Bom, Mahito fala que isso não vai rolar, pois isso não afeta a alma. E a gente vê meio que ele sangrando, assustando ele pela primeira vez, pois ele atacou a forma da alma dele também. E aí já entende, o Itadori é um receptáculo. Ele tá habitando meio que outra alma fora a alma dele. E o Itadori, em uma forma que a gente nunca viu antes, fala: as palavras que vão sair na minha boca farão quase tudo que eu já disse parecer mentira. Vão sair do fundo da minha alma. Eu vou te matar! As palavras que vão sair da minha boca farão quase tudo que eu já disse parecer mentira. Elas vão sair do fundo da minha alma. Eu vou te matar. Mahito analisa, e com base do Getou proibido de fazer pacto externo usando refém, se ele não conseguir matar alguém que detectar esse ponto, provavelmente vai pedir ajuda ao Sukuna. Se o Junpei não for o suficiente, é só transformar um a um os alunos na frente dele. Isso vai deixar o Itadori tão louco de ódio que ele vai pedir ajuda pro Sukuna. E se isso aumentar a chance do Sukuna ir no lado deles, isso será melhor ainda. E ele pensa: pô, eu sou mais forte do que ele, porque justo ele é meu inimigo natural. Nisso, Itadori, na sua forma ira, começa a tentar desferir socos no Mahito, que transfiguram seus braços em asas. Itadori vê que meio que seus ataques de soco não dão defeito, e Mahito vê que mudar de forma e ser um grandão não vai dar certo. Então, seja assim, Itadori decide espancar ele até virar gosma. E Mahito pensa em uma forma mais focada em matar. E ele modifica o seu braço para se tornarem armas voltadas ao corte. E Itadori começa a desviar de tudo. E Mahito modifica o seu braço para virar uma perfuradeira. Mas Itadori esquiva e pega o braço que tá sendo o cabinho da perfuradeira. Mesmo que o braço esticado meio que guie agulhas entre si. E ele puxa o Mahito para acertá-lo. Mahito vê que é melhor não esticar demais a forma dele, se não perde força e maleabilidade. Itadori usa seu punho divergente para atingir o chão, causando poeira para meio que tentar socar o Mahito. Mas Mahito cria agulhas em sua barriga, furando Itadori. E o Mahito fica: ai, Yuji, não tem como me vencer. Anda, croca logo, eu quero falar com o Sukuna. Vamos, eu quero crocar pro Sukuna. E aí, quando Mahito ia usar a transfiguração no Itadori, ele é teletransportado para o reino oculto do Sukuna. E Sukuna, sentadinho, meio que fala: vai tomar minha alma, hein? Como ambos já ridicularizamos bem esse moleque, uma vez até passa, mas não haverá uma segunda. Ponha-se em seu lugar. Isso já demonstra qual vai ser meio que a grande força do Rei das Maldições. Você vai tomar a minha alma, é? Como ambos já ridicularizamos bem esse moleque, uma vez até passa, mas não haverá uma segunda. Ponha-se no seu lugar, seu insolente. Isso dá tempo pro Itadori pegar a cabeça do Mahito e dar uma baita cabeçada nele, a la Tanjiro. Só que são cabeçadas mais violentas e com intenções de matar. E o Mahito ainda recebe um grande chute do Itadori. Nisso, Mahito já se teletransporta e muda de forma para acabar com o Itadori, mas Nanami já chega. Que fala pro Itadori: depois bronca, agora relatório. Itadori fala que ele deixou
de salvar 2 pessoas. Nanami pergunta como está o estado físico do Itadori. Ele devia ter perguntado psicológico. Itadori fala que bem, mas tá cheio de buraco. E fala que o pessoal do colégio tá todo desmaiado no ginásio. E o Marrito fica, nós 2 sobrevivemos, né, feiticeiro? Que dá um abraço pra comemorar essa reunião. E o Nanami percebe o nariz do Marrito sangrando. E o Itadori, eu dei um soco nele. Bem no inicinho da luta. Nanami fala que os ataques dele não funcionam com ele, mas vai explicar depois de dar a bronca. 1. A técnica não funciona com o Itadori. Ou 2. Ele não pode matar o Itadori. Seja como for, é bom pra eles. Nanami fala pro Itadori que assim que criarem uma abertura, vão bater nele sem parar. E o episódio termina com Itadori e Nanami dispostos a exorcizar o Marrito de uma vez por todas. Como eu posso descrever esse episódio? Sem palavras, gente. Sem palavras. Sofremos uma grande descarga emocional. E o anime conseguiu fazer a gente virar trouxa. Pois realmente ele quis a gente fazer acreditar que o Junpei ia se juntar aos feiticeiros Jujutsu. E o mais chocante disso é que a gente não estava acostumado com isso. A gente estava meio que preso nessa zona de conforto. E Jujutsu Kaisen é um dos primeiros animes a nos tirar dessa zona de conforto. A verdade foi que Metsu que nos tirou com essa zona de conforto por conta da morte do Rei Goku. Ai não, Lobo, para. Assim você vai me fazer chorar de novo. Desculpa, mas essa é verdade. Só não tô te dando uma bronca porque eu tô sendo boazinha pra eu fazer sua série solo aqui no YouTube. Vá depressa porque eu ainda preciso da cabeça daquele Peter Jordan. Tá bom, já estou fazendo, seu apressadinho. E no próximo episódio, não vamos ter só a conclusão de Itadori e Nanami versus Marrito, mas também a conclusão do primeiro ato de Jujutsu Kaisen. Bom, esse foi o episódio 12 de Jujutsu Kaisen. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe, que eu muito busy fui.